mensagem, porque... ótimo, muito obrigado. Obrigado, Olivia. Porque o que acontece, irmãos? Nós temos uma quantidade de irmãos muito pequena hoje na reunião. Nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas, 11 celulares conectados. E toda mensagem é importante, e essa mensagem eu gostaria que os irmãos, primeiro, se estão aqui presentes, escutassem com muito carinho, no espírito, com o coração aberto, pedindo ao Senhor que fale com você, que aprenda algo, e que esse algo que vai ser aprendido possa ser eterno e nunca mais seja esquecido, nunca mais seja deixado de praticar. Tá bom, irmãos? E também quero solicitar, rogar, pelas misericórdias do Senhor, que os irmãos, por favor, irmãos, peguem essa mensagem depois da gravação, coloque no grupo da igreja, ou melhor ainda, coloque pessoalmente para os irmãos, espalhe para os irmãos que não estão aqui hoje presentes, manda individualmente no WhatsApp, porque eles precisam ouvir essa palavra. Isso é urgente, tá bom, irmãos? Isso é extremamente importante. Essa mensagem da Escola do Evangelho, nós já estamos na lição 24, já passamos a metade desse livro, em breve nós terminaremos a Escola do Evangelho, esses livros, essas lições da Escola do Evangelho. Nós já estamos no volume 2, e esse volume são 40 lições, então nós estamos em breve, vamos terminar. E a lição de hoje, o título é A Vida de Reuniões. O que é igreja, irmãos? Primeira coisa, o que é igreja? Igreja no grego, a palavra igreja no grego, que foi escrita na língua original do Novo Testamento, lembrando que a palavra igreja não existia no Velho Testamento, a igreja só foi revelada a primeira vez no Novo Testamento, e a primeira menção da igreja foi em Mateus 16, quando o Senhor falou para Pedro, né, e revelou o seu mistério. A igreja é o mistério de Cristo. Era o mistério que estava oculto das gerações, na eternidade passada. Abraão não teve noção do que era a igreja. Davi não teve. Nenhum desses irmãos do passado, Salomão, Elias, Moisés, nenhum deles tiveram a oportunidade de saber o que era a igreja. Mas louvado seja o Senhor, hoje nós temos a oportunidade. Graças ao Senhor, nós fomos tão abençoados, irmãos, tão abençoados, nós podemos participar da igreja. E não só participar, mas ter noção do que é a igreja, né? Então, irmãos, a primeira menção é em Mateus 16. Em Mateus 16, o Senhor falou a palavra igreja. Igreja quer dizer eclesia no grego. E a palavra igreja, traduzindo eclesia, quer dizer literalmente os que foram chamados, assembleia, dos chamados para fora. Então, só pelo próprio nome palavra igreja, nós já vemos que a igreja ela precisa ter reuniões, porque ela é a assembleia. O que é a assembleia? A assembleia é um grupo de pessoas que estão reunidas, que elas agora foram chamadas para fora do mundo, dessa organização satânica encabeçada pelo Satanás, como príncipe. Essas pessoas que foram chamadas para fora foram salvas, foram compradas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, aleluia, graças ao Senhor, foram tiradas do fogo, estavam destinadas à perdição eterna, mas o Senhor, na sua grande misericórdia, em seu infinito amor, removeu elas desse caminho e nos deu um novo destino. Nos deu um novo destino. Na verdade, esse destino já tinha sido predestinado pelo Senhor, os seus eleitos, né? O Senhor nos chamou e o nosso destino agora é a Nova Jerusalém e nós cremos que também o reino milenar. Então, a palavra igreja em si já quer dizer que ela é a assembleia dos que foram chamados para fora. E Deus, quando nos salvou, Ele nos deu uma vida. Ele colocou a sua vida dentro de nós. Essa vida que Deus colocou dentro de nós, ou seja, nós nascemos de novo, nós fomos gerados novamente, fomos regenerados, quer dizer novamente, gerados, né? Gerar. Então, regenerado nasceu de novo, gerado novamente,
porque a primeira vez que nós nascemos foram nossos pais. Mas um dia, um belo e maravilhoso dia, o Senhor nos chamou, nos salvou, aleluia, e o Senhor nos regenerou. E aí colocou sua vida em nós. E essa vida do Pai que está em nós, todos nós agora temos a mesma natureza, é a mesma vida do mesmo Pai, que é Deus. Porque nós todos fomos salvos e chamados. Uma vez que nós temos essa vida, irmãos, essa vida tem uma característica. Ela tem as suas próprias características, ela tem uma maneira de agir. Não é? Toda vida, seja animal, seja vegetal, tem a sua maneira de agir, tem a sua característica. Por exemplo, gato. Gato é um ser que tem uma vida felina, né? E o gato ele gosta de ser extravagante, o gato gosta de ser individualista. O gato ele não gosta de estar com muitas pessoas. Em geral, o gato é assim. Ele tem uma vida de liberdade, ele gosta de sair, ele gosta de passear. E no fundo, o gato, por mais que ele tenha amor ao seu dono, no fundo, está provado já cientificamente que o gato tem amor, na verdade, é a casa. Não tanto ao possuidor da casa, ao dono. Mas eu critico a vida do gato, mas fazer o quê? É a vida dele. Né? Isso é a natureza do gato. Né? Eu não gosto de gato, mas essa é a natureza do gato que eu posso fazer. O que ele pode fazer, tadinho, né? Agora, o cachorro tem a sua natureza, né? Eu já gosto de cachorro. O cachorro, ele gosta do dono, ele não gosta da casa, ele gosta do dono. E o cachorro gosta de estar junto com o seu dono, o que ele mais ama é o seu dono. Então, é a natureza do cachorro. E assim, todos os animais têm a sua própria característica. O peixe tem a sua característica, o peixe gosta de nadar, o peixe precisa da água para sobreviver, fora da água ele não sobrevive. E nós, como igreja, também precisamos de reuniões. Não existe igreja sem reuniões. Quando se fala de igreja, nós já acabamos de falar, o próprio nome igreja quer dizer uma reunião, uma assembleia. Assembleia, reunião dos que foram chamados para fora. Então, não existe vida da igreja sem reuniões. E todos aqueles que foram salvos, que receberam a mesma vida do Pai, eles têm o mesmo sentimento. Eles amam estar juntos. Eles amam se reunir. Eles querem se reunir. Eles precisam se reunir. Interessante, né? Uma pessoa, quando crê no Senhor, ainda que ela tenha se convertido da maneira mais diferente e não usual possível. Por exemplo, uma pessoa, de repente, no meio do mato, e Deus toca o coração dela, e ela pega e se converte, ou ajoelha no meio do mato sozinha, e ela confessa seus pecados, e ali ela recebe o Senhor. Ela foi salva? Foi. Mas pode ter certeza, quando ela levantar dos seus joelhos, os quais ela estava apoiada nos seus joelhos orando, e ela levantar dos seus joelhos no meio daquele mato, ela vai pensar assim: aonde estão os meus irmãos? E agora? O que eu vou fazer? Com quem que eu vou viver essa vida que eu recebi agora? Agora eu sou a nova pessoa, eu sou a nova criatura. Cadê meus irmãos? Ela vai ficar louca procurando seus irmãos, ela vai ficar louca para descobrir aonde estão os cristãos, onde está aqueles também que têm a vida do Pai, que tem a mesma vida que ela recebeu. E ela sai louca atrás dos cristãos. Nos países árabes, por exemplo, de predominância muçulmana, quando o muçulmano se converte a Cristo, ele é ameaçado de morte, ele é rejeitado pela família, perde um emprego, automaticamente ele passa a ser vítima, ser perseguido, né? Mas muito se converte, às vezes ouvindo a rádio, muito se converte lendo um panfleto, muito se converte lendo material da internet. E eu leio muito testemunho, né? Eu recebo todo mês um testemunho de irmãos que se converteram em outros lugares, em países muçulmanos, e a atitude sempre é a mesma. Eles se perguntam: e agora? Cadê meus irmãos? Cadê os outros cristãos? Eu preciso estar reunido com eles, eu preciso estar junto. Para eles não basta somente lerem a Bíblia. Para nenhum de nós basta somente ler a Bíblia sozinho. Eles precisam dos irmãos.
Eles precisam estar orando, estar juntos, estar buscando ao Senhor. Então, por que que eles agem assim? Por que que nós agimos assim? Por que que nós, quando nós nos convertemos, nós automaticamente buscamos os irmãos? Porque essa é a vida que nós recebemos de Deus. Nós recebemos uma vida que ama se reunir, que deseja buscar a Deus, que deseja estar junto com os irmãos, que deseja louvar ao Senhor não sozinhos, mas juntos. É fundamental para nós nos reunirmos. Não há como não reunir. Para nós não nos reunirmos é sinal que nós estamos morrendo espiritualmente. A vida que nós recebemos exige que nós nos reunamos, né? Então, todo cristão legítimo, genuíno, ele tem esse sentimento. Quando ele crê no Senhor, primeiro sentimento, ele quer conhecer o seu Deus, aquele que o salvou. Então, ele quer ler a Bíblia. Ele quer conhecer a palavra de Deus. Por mais que ele não entenda no começo, mas ele deseja loucamente, ardentemente, fervorosamente conhecer a palavra de Deus. Segunda característica, ele deseja ardentemente conhecer outros que também querem conhecer a palavra de Deus. Ele deseja ardentemente estar junto com os irmãos. Terceira característica, ele passa a odiar o pecado. Ele passa a odiar a sua velha maneira de viver. Ele não quer nunca mais viver como ele vivia antes. De jeito nenhum. Ele quer agora viver uma vida santa diante de Deus. Então, essas são as características mais elementares, mais básicas de todo aquele que realmente se converteu. Então, como é que você sabe se alguém se converteu? Olha para essas características. Não basta que ele fale, eu me converti. Isso quer dizer nada. Nós passamos a olhar para as reações da vida de Deus nele. Se ele tiver essas reações, irmão, ele é um irmão nosso. Não importa onde ele esteja. Não importa quem ele seja. Não importa a cor da sua pele. Não importa se ele é magro, se ele é gordo, se ele é feio, se ele é bonito. Não importa. Se ele tem esse sentimento, ele é o nosso irmão. Então, por isso que a Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 10, que todo aquele que crê no Senhor não será confundido. Por que não será confundido? Porque ele vai manifestar essas características. Porque essas características são exigências e são manifestações até espontâneas da vida de Deus que ele recebeu. Então vamos começar, irmãos. O Senhor, ele mesmo nos comparou, e nós temos ouvido isso bastante nas reuniões de sábado com o irmão Esdras, ele tem falado muito sobre isso. Ele tem falado bastante do magnífico, surpreendente, extraordinário Salmo 23. O Senhor nos comparou com ovelhas. E Ele é o nosso pastor. Então, se tem um animal que nós somos comparados, é com ovelhas. A Bíblia não nos comparou com cachorros, a não ser quando fala de forma negativa, né? A Bíblia não nos comparou com elefantes. A Bíblia não nos comparou com gatos. A Bíblia nos comparou com ovelhas. E aí, lá em João 10, o Senhor fala que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Nós ouvimos a voz do nosso pastor. E qual é a característica de uma ovelha? Toda ovelha, quando nasce, ela vai ter a mesma característica. Ela recebeu a vida de ovelha. Então, qual é a característica de uma ovelha? Primeiro, ela ama estar junto. Uma ovelha é um animal que só vive em rebanho. Se ela, porventura, perder do rebanho, ela entra num estresse terrível, porque ela não mais vai saber conseguir achar o pasto sozinha, ela não vai conseguir achar as águas de descanso sozinha, ela vai estar à mercê, ela vai estar em risco de ser atacada pelos lobos, porque ela não tem a proteção do rebanho, o rebanho a protege, né? Ela não vai ter o cuidado do pastor, que vai tosquear, tirar o seu excesso de lã. A lã é boa para a ovelha, mas o excesso é um peso para ela, né? Eu, por exemplo, claro que eu gosto do meu cabelo, claro que eu preciso do meu cabelo. O cabelo é bom para mim, protege a pele da minha cabeça.
né, dos raios solares. O cabelo, para mim, é uma bênção. Mas o excesso de cabelo é horrível. Quando começa a ficar grande meu cabelo, eu começo a não suportar mais, me incomoda, pesa, dá trabalho. Então, aquilo que era bom começa a ser ruim. Então, a ovelha, o excesso de lã é um peso para a ovelha. Ela passa a sentir muito calor, porque tem lã demais, ela precisa ser tosqueada. Agora, quem tosqueia, quem é tosqueada? É o pastor. Então, nós já sabemos, já tem um exemplo, né, de uma ovelha que se perdeu lá no Reino Unido, já tem um tempo atrás, nós vimos esse reportagem, e foi muito divulgado. Essa ovelha parece que ficou vários anos perdida, e não me recordo quanto, parece 3 anos, coisa assim, se eu não estiver equivocado. Quando a encontraram, ela estava com mais de 30 quilos de lã sobre as suas costas, porque ninguém tosqueava ela. Ela estava desidratada, ela estava desnutrida, ela estava aflita, ela estava exausta, porque ela se apartou do rebanho. Então o Senhor nos comparou com ovelhas. E como ovelhas, irmãos, nós nunca podemos ficar longe do rebanho. Então vamos ler lá? Eu gostaria que os irmãos se esforçassem em acompanhar os versículos, porque são fundamentais. Então vamos ler João capítulo 10. Por favor, irmãos, não só ouçam a mensagem, acompanhem os versículos, tá bom? Porque isso vai enriquecer muito o seu entendimento da palavra de hoje. Então, João 10, capítulo 3, você falou assim: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, quem que é esse aqui? Quem está falando aqui? É o Senhor Jesus. E ele fala aqui que as ovelhas ouvem a sua voz. Voz de quem? A voz do pastor, que é o Senhor Jesus. Aqui no João 10, o Senhor se compara ao pastor, né? Ele é o pastor. Ele é o bom pastor. Versículo 14, ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, o Senhor, ele conhece as suas ovelhas. No versículo 15 ele fala, assim como o Pai, versículo 15, assim como o Pai me conhece, a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor dá a vida pelas ovelhas. Então, nós somos as ovelhas do Senhor que ouvimos a sua voz um dia a voz dele passou e nos chamou. E ele chamou falando assim, vinde para o meu rebanho, para o rebanho de Deus. Versículo 16, ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém, a ele, somente ao Senhor, me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia! Ou seja, aonde há um pastor, há um rebanho. E onde há um rebanho, há um pastor. Isso quer dizer que o Senhor sempre conduz suas ovelhas ao único rebanho. Elas todas estão arrebanhadas, estão juntas. Isso quer dizer reunião da igreja. Nós somos ovelhas, mas quando nós estamos reunidos em um rebanho, quando nós estamos todos juntos. E quem nos conduz? É o Senhor. Então, o Senhor nunca vai deixar uma ovelha sua fora de reunir-se. O Senhor nunca vai permitir com uma ovelha sua, ovelha que ele comprou com o sangue dele, com a vida dele. No versículo 15, no final do versículo 15, ele falou, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor comprou essas ovelhas. Não foi com dinheiro, foi com a vida dele. Não foi com a moeda, foi com o sangue dele. O Senhor não abriu sua carteira e tirou um dinheiro e foi lá e comprou você e a mim. Não. Nós fazemos isso. Nós compramos assim, coisas. Até animais nós compramos assim. Mas o Senhor não comprou assim. O Senhor comprou a nós, suas ovelhas, com seu precioso sangue que ele entregou por nós. E agora que ele nos comprou, ele vai permitir que nós vivamos separados, sem reunir? Nunca. Nunca ele vai permitir, porque para ele, sempre ele vai conduzir todas as suas ovelhas para que estejam juntas como um rebanho,
para que haja somente um pastor. E ele falou, a mim, versículo 16, preste bem atenção, assim, no meio do versículo, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Todo crente que ouve a voz do Senhor, de verdade, de forma legítima e verdadeira mesmo, ele vai se permitir ser conduzido pelo pastor para se reunir. Ele vai se permitir, o Senhor falando com ele assim, Gustavo, por que você não está reunindo? Onde você está? Por que você não participa das reuniões? Por que você não está junto com o meu rebanho? E se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou falar, Senhor, eu me arrependo, te peço perdão, Senhor, por viver tão longe de ti e do teu povo, do teu rebanho. E o Senhor vai falar assim, então, se você realmente está arrependido, deixe-me te conduzir de volta para o rebanho. Posso te conduzir? Sim, Senhor, pode. Então, o Senhor nos conduz de volta sempre para as reuniões. Quando um cristão começa a afastar das reuniões, é sinal que ele está mal espiritualmente. É sinal que ele está indo para o pecado. Ele está indo para a degradação. Ele está se perdendo. Ele está se corrompendo. É sinal que ele não está permitindo que o Senhor conduza ele. Porque sempre, segundo esse versículo, o Senhor sempre vai conduzir-nos para o seu rebanho. Sempre, para as reuniões. Nunca você vai ouvir a voz do Senhor falando para você assim, não reúna. Isso não é a voz do Senhor. O Senhor nunca vai falar assim, fica na sua casa. Não. Isso nunca é a voz do Senhor. Ah, não, buscar o Senhor, eu posso buscar aqui em casa. Deus vai falar comigo aqui também. Não. Isso não é o Senhor te conduzindo. Isso é a sua carne te conduzindo. Isso é o seu ego te conduzindo. Isso é o nosso ego nos conduzindo. Nunca é o pastor. Se nós aprendemos a ouvir o Senhor, se nós estamos realmente ouvindo a voz do Senhor, nós vamos esticar nossa mão e vai nos conduzir. Lembra do Salmo 23? O Senhor falou assim, que ele nos conduz pelas veredas, pelos caminhos apertados da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 14, fala que todo aquele que é filho maduro de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, todo aquele que é um filho de Deus e aprendeu a ouvir o Senhor, ele se deixa ser guiado, se deixa ser conduzido de volta a esse único rebanho, às reuniões. Eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Fala assim. Atendei por vós. Presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. Atendei por vós. Primeira pessoa que você tem que atender não é pelos irmãos, não. Primeira pessoa que eu, Gustavo, preciso prestar atenção não é com os irmãos, é comigo. Atender por mim mesmo. Mas eu preciso também ficar, eu devo também ficar só olhando para mim? Não. Eu devo olhar para minha condição espiritual. Mas eu também devo atender e preocupar com o rebanho de Deus. Aí fala assim, atender por vós e por todo o rebanho. Deus tem um rebanho, tá vendo? Deus tem um rebanho. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Tá vendo? A igreja de Deus é o rebanho de Deus. E a igreja de Deus precisa ser pastoreada. A qual ele, o Senhor, comprou com seu próprio sangue. O Senhor comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Nós vimos lá em João 10, aqui em Atos confirma. Irmãos, quando começou essa pandemia, eu estava observando, vendo reportagem, e eu vi a reportagem de um famoso, acho que vocês até viram, conhecem ele, um famoso cardiologista, chamado Roberto Calil Filho, que ele é cardiologista, é chefe do serviço de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um dos melhores hospitais do país, junto com o Hospital Einstein, Robert Einstein,
e os sírios-libaneses são os melhores do país. Então, ele é um excelente cardiologista, muito famoso. E o Roberto Calil, ele infelizmente pegou o Covid, ele acabou pegando a doença Covid, não ficou grave não, mas ficou quase grave, foi internado e escapou, graças a Deus, recebeu alta, tudo. E aí foram entrevistar ele, e eu estava observando a entrevista dele. E aí perguntaram para ele assim, e aí, você tomou a cloroquina? Cloroquina é um remédio, vocês estão sabendo aí já, estão sabendo do que se trata, né? Aí ele falou, tomei sim. Mas o que me salvou não foi a cloroquina, foi o corticoide, que é um outro remédio, tá? Então, essas foram as palavras dele. Ele falou assim, então, o que me salvou não foi a cloroquina, foi o corticoide, que é um outro tipo de remédio. Aí, o repórter continuou e perguntou, mas e aí? Como é que você vai fazer? O senhor vai fazer, depois que você receber alta, você vai receber alta, o que você vai fazer da sua vida? Porque ele passou por um período difícil, né? Aí ele pegou e respondeu assim, eu vou trabalhar mais ainda. Vou trabalhar mais ainda. Aí que eu vou ficar. Eu saí do hospital meia-noite, agora vou sair do hospital 2 da manhã. Para provar para esse vírus que ele não me leva. Aí que eu vou trabalhar mais, muito mais ainda. Vou ficar até 2 da manhã, 3 da manhã, vou ficar no hospital, e é isso. Aí ele falou isso. Quando eu ouvi o testemunho dele, o Senhor falou muito no meu coração, muito, muito. E eu queria também passar para vocês isso. Eu quero te dizer o seguinte, irmãos, o que o Senhor falou no meu coração? Nós estamos vivendo uma pandemia. Graças a Deus, a maioria de nós, né, a maioria de nós não pegou doença. Esperamos o Senhor que não possamos pegar também, que possamos escapar dela, né? Mas, irmão, o irmão Otmani, ele falava algo muito precioso. Eu até falei para os jovens semana passada. O Otmani, sempre quando acontecia alguma coisa com algum irmão, e ele também praticava isso em relação à sua própria vida, claro, quando acontecia alguma situação, algum problema, e o irmão vinha ter comunhão com ele nunca criticava o irmão, ele nunca julgava o irmão, mas ele sempre perguntava, irmão, o que você aprendeu com essa situação? Com esse problema que você passou? Qual lição o Senhor te ensinou? Então, o Ashwini sempre falava isso porque ele sabia que tudo que acontece na nossa vida é o Senhor querendo nos ensinar lições. O Senhor quer nos ensinar lições com as situações, porque se nós não aprendemos as lições, o Senhor vai enviar outras. Então, quando eu vi o Roberto Calil, esse cardiologista, falando isso, qual lição ele aprendeu com a doença? Ele aprendeu que depois que ele foi curado, ele vai trabalhar o triplo. Ele vai se dar para o mundo 10 vezes mais. Mas o que você pode esperar também? O que eu podia esperar de uma pessoa incrédula? O que eu podia esperar de um homem que disse que quem salvou ele foi um remédio? Ele disse que quem salvou ele foi um corticoide, foi um remédio. O que você pode esperar de alguém que fala que quem salvou ele foi um remédio? Só pode esperar que ele aprenda a lição de trabalhar 10 vezes mais, de se ofertar para o mundo 1 milhão de vezes mais. Mas e nós, irmãos? Nós fomos comprados e fomos salvos, não foi pelo remédio. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro que morreu por nós. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor. Nós experimentamos as coisas celestiais. Na nossa boca ainda está o gosto de todas as coisas celestiais maravilhosas da palavra de Deus. Nós recebemos o Espírito do Deus vivo. Nós fomos libertados da escravidão satânica e do pecado. Nós não fomos salvos pelo remédio, nós fomos salvos pelo Senhor. E aí? Qual lição nós vamos aprender com essa pandemia, depois que ela passar? Trabalhar 10 vezes mais? Aí que vou trabalhar mais? Aí que eu vou me ofertar mais ao mundo? Qual lição nós vamos aprender? Irmão, irmã, muitos de nós já estamos aprendendo a lição errada. Muitos de nós, nessa pandemia, nem nos reunimos virtualmente.
Se reunir presencialmente antes exigia um preço para nós, pegar um carro, pegar um transporte, gastar o tempo, se arrumar, se preparar, estar lá, parar tudo e ficar lá 2 horas na reunião, qual o preço nós precisamos pagar virtualmente? Sentar na cadeira, ligar um celular? Não gastamos nada com isso. Nós podemos começar a reunião, eu posso entrar na reunião 1 minuto antes da reunião começar, eu não preciso sair de casa antes. É tão mais fácil reunir virtualmente, mas nem virtualmente muitos irmãos não querem se reunir. Que lição eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo? Irmãos, o que nós estamos aprendendo com essa pandemia? Muitos estão trabalhando muito mais ainda durante a pandemia, assim como o Roberto Calico foi salvo por um remédio. Irmão, você foi salvo por um remédio? Você foi salvo pelo sangue do Senhor. Você precisa aprender uma lição e eu preciso aprender essa lição. Quando terminar essa pandemia, nós vamos saber, irmãos, quem é que tem óleo nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas. E quem tinha óleo só nas suas lâmpadas, porque as lâmpadas vão estar se apagando. Irmãos, hoje, o que nós temos para nos reunir é as reuniões virtuais. São boas quanto a reunião presencial? Claro que não. Mas é a reunião que nós temos. É isso que Deus nos deu. Você imaginou se nós estivéssemos vivendo em 1918, quando teve a última grande pandemia, que foi da gripe espanhola, que não havia nem internet, o telefone estava começando. Como é que nós íamos reunir naquela época? Nós íamos ficar meses sem nos reunirmos? Lembrando que a gripe espanhola durou 2 anos praticamente. Na maioria dos lugares. Na maioria dos lugares foram 2 anos. Alguns lugares foram 1 ano. No Brasil foi 1 ano. 1918 a 1919. 1 ano sem se reunir. Mas hoje nós temos a internet. Nós temos a oportunidade de nos vermos. Mas ainda assim muitos desprezam e não querem se reunir. Talvez você possa argumentar assim: ah, mas para mim a condição é difícil, minha internet é ruim, minha internet aqui de casa não presta. Irmão, deixa eu dizer uma palavra sincera. Me perdoe por ser tão sincera, é para o seu bem, para o meu bem, é porque eu te amo em Cristo. É porque o Senhor quer te conduzir ao rebanho. A internet antes dessa pandemia podia ser um luxo. Agora ela é a nossa necessidade. Ela não é uma opção para nós mais. Se nós amamos o Senhor, se você ama as reuniões, ainda que sejam virtuais, você vai pagar o preço que for para ter uma internet melhor e se reunir. Vai comprar um celular, vai dar um jeito, isso é a sua prioridade, irmão. Isso é prioridade. Isso mostra o nosso coração que nós amamos a igreja de Deus. Nós temos a vida de Deus. Lembra o início da mensagem? Quando nós temos a vida de Deus, nós queremos nos reunir. Irmãos, esse preço é mínimo. Irmãos em outros lugares pagam um preço muito mais alto para se reunir ainda que virtualmente. Se você gastava antes gasolina, transporte, ônibus para ir para a reunião, você não gasta mais. Pega esse dinheiro, economiza e coloca na internet boa. Invista nisso. É a salvação sua e da sua família. É o seu amor pelo Senhor que está em risco. É isso que vai dizer se você vai estar com a sua vasilha cheia quando terminar essa pandemia. Você sabe tanto que isso é importante? Eu quero ler para os irmãos Hebreus, capítulo 10. Por que é tão sério isso? Por que reunir ainda virtualmente é tão importante, tão sério? Não se reunir virtualmente. Hebreus 10 fala assim. Quero ler com os irmãos. Hebreus 10, versículo 25, 24, fala assim. 23, vamos ler o 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel, aleluia.
Quem fez a promessa, Deus, é fiel. Ainda bem que não fui eu que prometi, né? Porque eu não sou fiel. Mas o Senhor é fiel. Por isso nós podemos guardar essa confissão da esperança sem vacilar. Tem esperança, irmão. Confesse que você tem esperança. Confesse que eu creio que essa pandemia vai acabar. Eu creio que nós vamos estar juntos. Confesse sem esperança, com esperança, sem vacilar. Porque Deus pela promessa fiel. Versículo 24, continuando. Consideremos-nos também uns aos outros. Considere uns aos outros. Eu preciso considerar você, você precisa me considerar. É o que está falando o versículo. Para quê? Para que nós precisamos considerar uns aos outros? Porque para elogiar uns aos outros? Porque a Bíblia falou que a gente tem que falar que o outro está bonito? Para isso, não. Para quê? O versículo fala, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere um ao outro para estimular o irmão a amar. Essa palavra de hoje, por mais que possa parecer um pouco ríspida, dura, mas saiba que é de consideração para estimular vocês e a mim a amar o Senhor e a prática das boas obras. Quem fala isso para vocês é porque considera vocês. O pai, quando fala uma palavra mais dura com o filho, com a filha, é porque ele considera os filhos, ele importa com os filhos. E aí, o versículo continua. Não deixemos de congregar-nos, versículo 25. É a continuação. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, admoeste. Olha, irmão, vamos reunir. Admoestar é você alertar o irmão. Irmão, vamos reunir. Irmão, é reunião virtual, você precisa se reunir. Irmão, pague o preço para você ter sua internet. Irmão, isso não é luxo, é prioridade. Antes façamos administrações, por quê? Tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia está maiúsculo aqui. É o dia da volta do Senhor. Paulo está nos dizendo que o dia da volta do Senhor se aproxima. E quando esse dia está se aproximando, nós precisamos cada vez mais alertar os irmãos. Irmãos, vamos reunir. Irmãos, vamos reunir. Vamos reunir, irmãos. Não deixe de reunir. Senão, você vai ser pego pela volta do Senhor com o coração frio, longe do povo de Deus e sem óleo nas suas vasilhas. O versículo 25 é a continuação do 24. 24 fala considerar uns aos outros. O 25 fala não deixe de reunir. Qual a relação do 24 e 25? A relação é, você sabia que quando você deixa de reunir, você está demonstrando que você não considera os irmãos? Que você não está nem aí para os irmãos? Você sabia disso? Quando nós deixamos de reunir, é uma declaração expressa para todo o universo que você não liga para nada dos irmãos, para ninguém. Só liga para si próprio. Sabia disso, irmão? Sabe por que nós precisamos nos reunir? Porque eu considero os irmãos. Sabe por que eu me reúno? Porque eu considero o irmão Antônio importante para mim. Porque eu considero o irmão Roberto importante para mim. Porque eu considero a irmã Elma importante para mim. Porque eu considero, entendeu? A irmã Joaquim importante para mim. Eu considero a Odete importante. Eu considero a Norma importante. Eu considero o Alan importante. Eu considero a Elin. Eu considero a Laurinha. Eu considero todos os irmãos importantes. Moraes. Eu considero todos os irmãos importantes. Por isso eu me reúno. Reunir é uma declaração de consideração, de amor para os irmãos. Eu não posso privar os irmãos da minha presença. Eu sou importante para eles. E eles são importantes para mim. Quando nós paramos de reunir, é que nós não consideramos mais os irmãos, consideramos nosso trabalho, nossa família e nossos alvos desse mundo, mas não mais a igreja de Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. O ponto 2 fala aqui, a importância, o propósito e a meta das reuniões. Vamos ver lá, né? Que fala, quando nos reunimos com os irmãos, no nome do Senhor, desfrutamos sua presença de maneira especial. Sabia disso? Que nos traz luz, graça, suprimento, revelação, encorajamento e muitas outras bênçãos. Em Lucas 24,
Eu vou ler para os irmãos aqui, Lucas 24. Fala assim, Lucas 24 conta a história maravilhosa, do versículo 33 em diante, mas aqui conta a história dos 2 discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús, quando o Senhor morreu, esses 2 discípulos estavam tão tristes que o Senhor havia morrido, e eles acharam que tinha acabado tudo, então eles saíram de Jerusalém e começaram a descer para Emaús. O fato deles descerem, Emaús ficava numa região mais baixa que Jerusalém, então o fato de a Bíblia falar que eles estavam descendo, isso é um sinal espiritual que eles estavam indo mal. Descer simboliza que eles estavam se degradando. Agora, aonde estava a igreja de Deus naquele momento? A igreja de Deus era os 12 apóstolos, mais alguns. Onde eles estavam, os 12 apóstolos? Em Jerusalém. Onde estava o rebanho de Deus? Em Jerusalém. Mas esses 2 discípulos, onde eles estavam? Longe do rebanho, estavam se afastando do rebanho, descendo, descendo. Eles não estavam se reunindo mais. Mas o Senhor, o pastor, se preocupa com as suas ovelhas. Apareceu para os 2 e começou a falar com os 2. E aí o Senhor começou a queimar o coração deles. Eles começaram a ouvir a voz do pastor e começaram a permitir que o pastor conduzisse eles de volta para o único rebanho, onde há um único pastor. Então, fala assim, no versículo, depois, irmãos, aqui. 32, fala assim. Então disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, o Senhor, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Ora, quando eles voltaram, o que eles encontraram, os discípulos? Cada um fugido, cada um na sua casa, cada um se preocupando só consigo mesmo? Não, eles encontraram os discípulos reunidos, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, aleluia! Aí quando eles chegaram, os discípulos falaram para os dois irmãos que vieram de Emaús, olha, que sejam bem-vindos, irmãos de Emaús. Que bom que vocês voltaram. O lugar de vocês é aqui na reunião. Olha, o Senhor apareceu para nós, apareceu para Pedro, ressuscitou apareceu para Pedro. Aí, versículo 35 fala, então os 2 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí eles falaram assim, não, mas o Senhor também apareceu para nós também. O Senhor apareceu para vocês? Apareceu. E aí? E aí nós sentimos o coração arder. E aí? E aí nós sentimos o desejo ardentemente de voltar. E aí? De voltar a reunir com vocês. Para quê? Para estarmos juntos. Nós não podemos ficar longe. Nós estamos estar junto com vocês nas reuniões. Nós voltamos, irmãos, aleluia! Nós estamos nas reuniões. É isso. Percebe o que aconteceu aqui? Cada um contava a sua experiência com o Senhor. Os discípulos que estavam em Jerusalém contaram para ele, olha, o Senhor apareceu para Simão. E eles contaram para os discípulos, o Senhor apareceu para nós no caminho. Tá vendo? Cada um tinha algo para compartilhar de experiência com Deus. Isso é reunião. A reunião da igreja é assim. Você se reúne porque você se preocupa com os irmãos, você considera os irmãos para contar para eles, estimular o amor deles, dizer para eles que o Senhor falou com você. E eles também consideram você tanto que eles vão compartilhar com você o que o Senhor falou com eles. Cada um compartilha com o outro o que ganhou do Senhor. Isso é consideração e amor. Agora, quando nós nos paramos de reunir, irmãos, isso vira um hábito, vira um costume. Quantas vezes nós já falamos isso para os irmãos? Cansamos de falar, irmãos, não deixei de congregarmos, como é costume de alguns. E o pior, irmãos, que irmãos ainda continuam praticando essa prática satânica, maligna do inferno, que é parar de reunir. Isso é satânico. Isso vira um costume maligno, repreensível, odioso, medonho, triste, que é parar de reunir. Se tem uma coisa tão reprovável nesse universo, é um cristão parando de reunir. Isso é a coisa mais reprovável que existe no universo.
E vira um costume, irmãos. Depois, para você mudar esse costume reprovável, maligno, satânico, é terrível. Você tem que rebocar o irmão, amarrar o irmão, e puxar o irmão, entendeu? E orar, e jejuar, entendeu? E fazer campanha de oração, de jejum, para o irmão voltar a reunir. Sabia disso, irmão? Porque se acostumou a não reunir. Para ele agora, o coração está tão frio, tão distante, que é uma luta. Até para o Senhor conduzir ele de volta para o rebanho é difícil, sabia? O Senhor consegue sim. Mas se ele permitir ser conduzido de volta, porque senão não terá mais meio para ele, vai ficar para sempre longe do rebanho. Isso é sério, irmãos. Nós estamos brincando com o nosso amor pelo Senhor, pelos irmãos, quando nós paramos de reunir. Isso é tão sério, irmãos. Por isso que eu estou sendo tão drástico. Me perdoe. Estou sendo tão forte, porque isso é tão sério, amados. Você lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava reunido na casa do pai, junto com a sua família. Mas um dia ele decidiu, vou para o mundo. Não quero mais. Cansei dessa família. Cansei dessas reuniõezinhas aqui de ó Senhor Jesus. Cansei. Essa reuniãozinha aqui de cada irmão cantando de um jeito. Cansei. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou curtir minha vida. Aí ele foi. Você conhece a parábola, a história do filho pródigo. Quanto foi difícil para esse filho pródigo voltar. Aleluia que ele voltou. Mas quanto foi difícil, irmãos. Ele teve que chegar no fundo do poço. Ele teve que chegar à situação mais medonha, desprezível, de desejar comer o que um pouco come. Mas na casa do pai, na família, nas reuniões da família dele, que simboliza as reuniões da igreja, nossa família, a família de Deus, ele tinha toda a melhor coisa do mundo. Ele tinha o cordeiro cevado, ele tinha um banquete, ele tinha o do melhor. Para ele voltar foi tão difícil. Quanto o pai desejou que ele voltasse, quanto o pai, todos os dias o pai desejava, todo dia o pai olhava, quando que ele vai voltar? Irmão, não é fácil voltar. A parábola de João 15, Lucas 15, se não me engano, acho que é Lucas 15, se eu estiver equivocado, não me perdoe, é Lucas 15 mesmo, a parábola da ovelha perdida, quando uma se perdeu, o pastor foi atrás dela. Mas você acha que ela voltou sozinha por si própria? Não, o pastor teve que colocá-la nos ombros. É difícil. Tem que pegá-la na marra e colocar nos ombros. Não permitamos nosso coração se afaste, irmãos. A parábola da dracma perdida. Quando a dracma se perde, tem que varrer muito. Tem que procurar com muita diligência. A dracma se perdeu, é um irmão que se perdeu. Que fala assim, Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Olha, tem que acender uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Exige uma procura com extrema diligência para encontrar de volta. Porque um dia uma dracma decidiu se perder. Tudo começou com perder uma reunião, perder duas, perder uma reunião virtual, perder outra reunião virtual. Essa reunião virtual é muito ruim. Eu confesso, isso não presta, não aguento isso. É horrível. Esse negócio não é bom, não. Aí perde. Perde uma, perde duas, perde três, perde quatro. Depois não quer reunir mais. E aí tem que acender uma candeia, varrer a casa diligentemente até encontrar. É um desespero de Deus. Toda vez aqui nas três parábolas de Lucas 15, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, para trazer de volta, houve um grande sacrifício. Nenhum voltou fácil. A ovelha perdida foi carregada, a dracma foi achada com muita diligência e o filho pródigo voltou depois que chegou no poço do poço do poço do poço. Vamos perceber, irmãos, quanto isso é sério? Ponto B aqui. Eu estou terminando, tá, irmãos? Praticamente eu vou falar mais rápido aqui. Fala assim, ponto B, do item 2.
Depois que o Senhor Jesus ascendeu, o Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado quando os discípulos estavam reunidos. Prestem atenção, reunidos. Os que estavam presentes naquela ocasião ficaram cheios do Espírito, mas os que faltaram perderam uma bênção sem precedentes. Irmão, quando você perde uma reunião, quando eu perco uma reunião, sabe o que acontece? Você está perdendo uma porção do Espírito que nunca houve antes e nunca haverá. Você quer ver uma coisa? Você sabe que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, primeiro o Senhor apareceu para os discípulos, estavam de portas fechadas. Lá em João capítulo 20. Vamos ler lá? Observem isso. Observem isso, é muito importante. João capítulo 20 fala assim. João 20, 22, fala assim. E havendo dito isto, soprou sobre eles. Eu vou ler o versículo 19. Fala assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs no meio e disse, paz seja convosco. Então os discípulos estavam todos reunidos, né? Aí, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, essa aqui foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo. Aqui o Espírito essencial, de vida. Eles receberam o Espírito Santo para dentro deles, como vida, tá? Então, quando eles receberam o Espírito Santo? Quando eles estavam reunidos, tá? Aqui é o Espírito essencial. Aí, quando chega em Atos 2, versículo 1, fala assim, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos, todos reunidos no mesmo lugar. Tá vendo? Você viu algum crente, algum discípulo de Deus fugindo das reuniões? Você viu algum dos apóstolos estando longe das reuniões? Ou todos estavam sempre reunidos no mesmo lugar? Os que estavam longe porque estavam mal. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E aparecendo distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, todos, sem exceção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui eles receberam o Espírito novamente, mas agora não o Espírito como vida, mas o Espírito de poder sobre eles. Então, em João 20, eles estavam reunidos e receberam o Espírito como vida. Em Atos 2, eles estavam reunidos e receberam o Espírito sobre eles de poder. Lá em João 20, todos receberam o Espírito de vida. E aqui em Atos 2, todos receberam o Espírito de poder. Mas perceba uma coisa. Só recebe o Espírito quem está reunido. Você percebeu isso? Que para receber o Espírito tem que estar reunido? Peraí, irmão Gustavo, está querendo dizer que quem não recebe, que não está reunido, não tem Espírito? Não estou falando isso. Mas o Espírito, de maneira especial, só recebe na reunião. Você sabe que antes do Senhor aparecer, lá em João 20, para os discípulos, o Senhor já havia aparecido antes para Maria Madalena. Essa foi a primeira vez o Senhor ressuscitado. A primeira vez o Senhor foi Maria Madalena. Sozinha. Só entre ela e o Senhor. O Senhor apareceu para ela. Mas ela recebeu o Espírito? Não. Mas quando o Senhor apareceu para os discípulos, ali em João 20, todos reunidos, receberam o Espírito? Sim. O Senhor pode até aparecer para você sozinho, mas você não vai ganhar o Espírito como os discípulos reunidos, não. Não vai. Eu não vou ganhar. Quando eu estou aqui sozinho nesse quarto, buscando o Senhor aparece para mim? Aparece, irmãos. Quantas isso apareceu para mim? Mas digo-vos, irmãos, que nunca vai ser de maneira igual, quando estou reunido com vocês. Nunca é. São nas reuniões que o Espírito é dado abundantemente. É o que nós vimos aqui. João 20, Espírito, reunidos. Atos 2, Espírito, reunidos. Tá bom? Eu vou pular essa parte aqui, né, do objetivo das reuniões, é muito importante. Vamos só ler para os irmãos. Para que nós reunimos? Para lembrar do Senhor e adorar o Pai. Nós reunimos para orar.
Nós reunimos para pregar o evangelho. Tem todos esses versículos. Nós reunimos para ter a oportunidade de cuidar uns dos outros. Nós já falamos sobre isso. Reunimos para ensinar a verdade, para aperfeiçoar os irmãos. Reunimos para edificar a igreja. Ou seja, se a reunião produz tudo isso, ora, não reunir, perde tudo isso. Entendeu, irmão? Se nós não nos reunimos, você não lembra do Senhor nem do Pai. Se nós nos reunimos, nós não temos viver de oração adequado. Se nós nos reunimos, nós não pregamos o evangelho de maneira adequada, irmãos. Se nós não nos reunimos, nós não temos oportunidade de cuidar uns dos outros. Se nós não nos reunimos, nós não aprendemos as verdades, não somos aperfeiçoados como nós somos nas reuniões. Se nós não nos reunimos, a igreja não é edificada. Aí, eu queria entrar no ponto 3 e aqui eu termino com os irmãos, tá bom, irmãos? Porque é muito importante isso aqui, ponto 3. Tá? Eu queria ler com os irmãos esse ponto 3. Nós também já falamos no passado com os irmãos sobre isso. Colossenses 1:12, eu estou terminando. Vamos me dar só 5 minutos e eu termino. Tá? Eu peço desculpa aí. Nós começamos, era quase 8h30, quase 8h30. Então, estou quase dando a hora mesmo, mas eu estou terminando. Colossenses capítulo 1, versículo 12, fala assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia! Irmãos, Deus, Ele fez de mim, de você, idôneo. Idôneo quer dizer digno de receber. Quem somos nós para receber qualquer coisa? Mas Ele nos considerou idôneos. Idôneos para quê? Idôneos, como fala aqui, para receber a parte. A parte quer dizer o quinhão. A parte aqui quer dizer o pedaço. De que a parte que buscava da herança dos santos na luz. Deus tem uma herança para nós. Só que você não vai receber a herança inteira sozinho. Nem eu. Cada um de nós vai receber uma parte dessa herança. A herança que Deus tem para todos os seus filhos está dividida entre todos os seus filhos. E cada um recebe, cada um foi considerado por Deus digno de receber essa herança. O que é essa herança hoje? A herança no futuro será reinar com o Senhor. Mas no presente, essa herança hoje é servir ao Senhor nas reuniões com os irmãos. Que não é diferente do que vai ser herança no futuro. Não é diferente, irmão Gustavo? Não. Nada diferente. Ora, reinar com o Senhor nos mil anos, não pense que reinar com o Senhor durante 1000 anos, no futuro, vai ser... Eu sei que os irmãos já não pensam isso mais, né? Vai ser deitar numa rede, descansar, mandar, dar ordens. Não, irmãos. E ser servido. Não, não é isso. Nunca foi assim. Apocalipse, capítulo 20, fala que os que vão reinar com o Senhor, eles vão servir o Senhor durante 1000 anos. Eles serão sacerdotes que vão servir ao Senhor e vão ajudar as pessoas, as nações, a buscarem a Deus e vão trazer Deus até as nações. Eles vão estar ali servindo ao Senhor. Mas não é isso que nós fazemos hoje, nas reuniões? Por que nós nos reunimos? Não é para ser sacerdotes de Deus? Não é para trazer Deus que nós ganhamos para os irmãos? Ora, durante a semana, cada um de nós busca o Senhor, tem uma experiência com o Senhor. Da palavra, no hino, no livro. É alguma coisa nós ganhamos do Senhor. E aí, isso que nós ganhamos do Senhor, nós vamos levar para os irmãos. Nós vamos servir aos irmãos. Isso é ser um sacerdote. Da mesma forma, nós também vamos pegar os irmãos e levarem para Deus. Isso também é ser um sacerdote. É orar pelos irmãos, é trazer os irmãos para a presença de Deus e pegar Deus que nós ganhamos e levar para a presença dos irmãos. Ou seja, nós ganhamos algo de Deus, levamos para a presença dos irmãos. E pegamos os irmãos e trazemos para a presença de Deus. Nós somos aqueles que fazem a união entre Deus e os homens. Isso é um sacerdote. Que coloca Deus e os homens juntos. Na mesma presença. No mesmo lugar. Nós trazemos Deus, trazemos os irmãos, fala assim, Deus, irmãos, vamos reunir agora, vamos estar juntos. É isso. Isso é o sacerdote. Traz Deus aos homens, ele traz os homens a Deus. Promove o encontro de Deus com os homens.
E é isso que nós fazemos, todos nós devemos fazer nas reuniões hoje. E se nós fizermos isso com muita fidelidade, com muito coração, nós seremos escolhidos pelo Senhor para fazer a mesma coisa durante 1000 anos. Porque é o que os vencedores vão fazer. Os vencedores vão ser sacerdotes de Deus por 1000 anos. Está lá. Vou ler para os irmãos aqui, ó. Apocalipse 20. Vou ler rapidamente. Apocalipse 20 fala assim, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que eles vão fazer durante 1000 anos? Ser sacerdotes. Promover reuniões. Vão promover reuniões de Deus com os homens, de homens com Deus. Vão trazer algo de Deus para os homens e vão levar os homens para Deus. E é isso que nós fazemos nas reuniões hoje, irmãos. É justamente isso. Então, hoje, essa herança que nós temos de Colossenses 1, 12, essa parte da herança, é desfrutar essas reuniões, é desfrutar do Senhor, da nossa herança, que Deus tem para nós, e ofertar para os irmãos. E a mesma coisa os irmãos fazem para nós. Agora, isso aqui essa história de pegar uma parte da herança que você desfrutou e levar para as reuniões, isso está simbolizado já no Velho Testamento, das festas que havia no Velho Testamento. Então, Deuteronômio 16 fala das festas. Eu queria ler com os irmãos para terminar. Porque é muito importante, mas não poder terminar essa palavra sem dizer isso, tá? É fundamental. Então, Deuteronômio 16 fala assim. Três vezes no ano, todo varão entre ti... Vamos ler o 15, perdão. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus. Aonde? No lugar que o Senhor escolher. Então, eles não podiam celebrar uma festa em qualquer lugar. É no lugar onde o Senhor escolhia. Hoje também, nós não podemos celebrar uma festa ao Senhor onde nós queremos. Deus que escolhe o lugar. Você pode falar assim, vou fazer uma festa para o Senhor aqui na minha casa. Eu sozinho com a minha família. Não. Quem falou que o Senhor escolheu a sua casa para seu lugar? O lugar é as reuniões da igreja. É claro, nós estamos em pandemia, né? Cada um de nós está na nossa casa, não podemos reunir lá no local de reuniões, mas a nossa casa hoje, virtualmente, pelo celular, é a reunião. Então, se você fala assim, não vou me reunir, nem virtualmente, eu vou buscar o Senhor sozinho e fazer a festa aqui onde eu quero. Não é onde você quer. É onde o Senhor escolheu. É o que fala o versículo, porque o Senhor teu Deus, 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de tudo te alegrarás. Está vendo? Irmão, quem não reúne, perde a bênção. Perde a bênção. Trabalha, o dinheiro não dá para nada. Trabalha, e só vê as suas contas ir para o buraco. Parece que a sua colheita não é abençoada. Mas aquele que vai nas festas do Senhor, que são as reuniões, no Velho Testamento, como é que o povo de Deus reunia? Nas festas. As festas eram as reuniões da igreja no Velho Testamento. E quando eles se reuniam, o que você falou? Teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos. Pelo que de todo te alegrarás, e você vai ser feliz. Vai ser alegre. Uma reunião é uma festa. A reunião ela existe para te alegrar, para me alegrar, e acima de tudo, e primeiramente, alegrar a Deus. É para tua alegria, para minha alegria. Continua. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Tá vendo como é que enfatiza isso? Não é onde você quer. É no lugar que Deus escolheu. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Agora, ninguém pode chegar de mão vazia para a reunião. Cada um tinha que levar algo que ganhou da colheita. Deus te abençoou algo na colheita? Abençoou, então leva para a festa. Porque se você levar algo, eu levar algo, outro irmão levar algo, essa festa vai ser maravilhosa, vai ter muita comida. Assim é a reunião. A reunião, ninguém pode chegar de mão vazia para a reunião. Cada um tem que levar algo.
Você ganhou algo de Deus. Você trabalhou a terra do seu coração durante a semana. Deixou Deus trabalhar a terra do seu coração. Você trabalhou em Cristo, deixou Cristo ser a boa terra de Canaã, que você produziu algo. Pega algo que você ganhou e leva para a reunião da igreja, ainda que virtual. Leva para a reunião. Compartilha o que você ganhou. E aí vai ser uma grande bênção, porque não é só um levando. Eu levo, você leva, fulano leva, ciclano leva, beltrano leva, cada irmão leva. Quando chega, que bênção que é. Por isso que a reunião da igreja nunca é igual à nossa casa. Sempre a reunião da igreja é mais rico do que a nossa casa. Porque a nossa casa, buscar o Senhor sozinho, você ganhou algo, mas ainda é só o arroz. Agora, quando eu vou para a reunião, é o arroz, eu levo, o fulano leva a carne, o ciclano leva a salada, o fulano leva o prato, vira um banquete. Eu ganhei algo de Cristo, você ganhou algo de Cristo, o outro ganhou algo de Cristo, o outro ganhou algo de Cristo. Quando junta, que grande Cristo nós temos nessa reunião. Aleluia. A glória. Aí, você pode falar assim, ao versículo 17, fala assim, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, cada um tem que ofertar alguma coisa. Agora, oferte segundo a proporção que você possa dar. Se você pode dar só um amém, um aleluia, então dá um amém, um aleluia. Se você pode dar uma palavra de 5 minutos, dá uma palavra de 5 minutos. Você pode dar uma palavra de 10 minutos, dá uma palavra de 10 minutos. Você pode dar uma mensagem, dê uma mensagem. Você tem um salmo para dar, dê um salmo. Você tem um versículo, dê um versículo. É segundo a proporção que você possa dar. Agora, o versículo não fala que você não pode dar nada. Isso nunca. Todo mundo tem que oferecer alguma coisa, ainda que seja pequeno. Se a sua força diante do Senhor é pequena, então entregue o pouco que você tem. E fazendo isso, você já é considerado fiel. E se você também tem grande coisa, então uma grande porção, entrega essa grande porção. Agora, o que não pode é ninguém oferecer nada. Aí não, eu não ofereço nada. Não, isso não. O versículo não permite isso. O versículo fala, cada um oferecerá. O versículo não fala, cada um não oferecerá. Cada um oferecerá. Todos oferecerão. Cada um oferece alguma coisa. Cada um oferecerá. E o próprio versículo fala, no versículo anterior, fala assim, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Ninguém pode aparecer na reunião de mãos vazias. Tem que levar alguma coisa. Nós estamos falando de coisas espirituais, tá bom, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu termino aqui e gostaria de ouvir os irmãos compartilharem, tá bom? Me perdoe. Eu sei que essa palavra pode parecer um pouco mais dura, mas é por muito amor aos irmãos. Irmãos, vamos aprender algo. Vamos aprender algo com essa pandemia. Vamos nos reunir. Lute pela reunião. Lute pela internet da sua casa. Pague o preço. Isso mostra seu coração para Deus. Isso mostra seu desespero pelas coisas de Deus. Isso mostra que você quer fazer parte do filho varão. O filho varão é alguém que luta. Ora, se eu não consigo me reunir porque a internet da minha casa é ruim, eu vou melhorar a internet da minha casa. Eu vou atrás da internet, eu quero uma internet melhor. Eu vou orar, Senhor, me dá uma internet melhor. Me dá um celular melhor. Eu luto. Eu não aceito ficar sem reunir virtualmente. Eu preciso disso. Isso é atitude de filho varão. É de luta. É de não se conformar. Amém? Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Ganhei muito nessa noite, sabe?